Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que rica oportunidade o Senhor nos concede nessa noite, estarmos louvando, bendizendo o seu santo nome, glorificando o Deus da nossa vida. Aquele que tem proporcionado todos os benefícios para com cada um de nós, nossos familiares, todo o bem que nós temos, as mãos do Senhor nos concede. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar bendizendo o nome do Senhor, cantando louvores ao seu nome, e a palavra do Senhor diz que fica ali bem a palavra de louvor. Nós louvamos alguém, nós louvamos alguma coisa, uma pessoa, quando essa pessoa faz alguma coisa para nós, ou várias coisas para nós. E no caso do Senhor, Ele não faz algumas coisas. Deus proporciona tudo que nós temos. O ar que nós respiramos, tudo aquilo que cerca a nossa vida, o alimento que chega ao nosso corpo, o ânimo da nossa existência, tudo que nós temos e somos vem das mãos do Senhor. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso, Ele é um Deus provedor, Ele cuida. Jesus disse àqueles que o ouviam no seu ministério público: se Deus cuida da ave do céu, que não planta, não semeia, não ceifa, muito mais vós, homens de pequena fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. A fé propriamente dita não pode ser aumentada, mas ela deve ser nutrida, fortalecida, ela tem que ser uma fé vigorosa dentro do nosso coração. Vamos orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor e começar a bendizer o seu nome por todos os benefícios do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos engrandecê-lo, queremos louvá-lo, queremos bendizê-lo. O Senhor é Deus acima do céu, o Senhor é Deus abaixo da terra, o Senhor é Deus sobre a terra, o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, bendizê-lo, nós queremos engrandecê-lo, porque o Senhor tem nos ajudado a superar todo mal, Senhor, todo mal que nós temos vivido, é o Senhor que tem restaurado a nossa vida. Toda a perda que nós temos sofrido é o Senhor que tem restituído. Senhor, muito obrigado. Nós queremos te bendizer, até mesmo pelas perseguições da nossa vida. Nós somos pessoas bem-aventuradas, mais do que felizes, quando nós somos perseguidos por causa do seu nome. Nos capacita a viver de forma justa e reta, enquanto aqui estivermos. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos, nós agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche a vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. E é o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida.
aqui, Senhor, o nosso louvor a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, como aroma suave, Senhor. Receba, Senhor, este louvor, ó Pai, da Tua igreja, Senhor, que Te ama e que Te adora, Pai. Em Teu nome, amém. Amados irmãos, nós todos sabemos que aquilo que nós fazemos durante a vida, de forma obrigada, ou de uma forma forçada ou forçosa, não perdura muito tempo. Com a tendência dos dias, passar dos dias, nós vamos acabar parando de fazer isso. Quando nós falamos em contribuir para a obra do Senhor, nós não forçamos, Deus não nos força a fazer isso. Aliás, Deus não nos obriga a nada, nem a ir para o céu. Se nós não quisermos ir para o céu, nós não vamos. É uma decisão pessoal intransferível. Mas uma vez que Ele lança seus princípios, e Jesus não falou sobre a prática do dízimo, dizendo que era para parar de fazer. Pelo contrário, Ele veio para confirmar essa prática, esse ensino do Senhor. Através do dizimar, nós estamos dizendo àqueles que nos cercam, a nós mesmos, que Deus continua sendo o provedor da nossa vida. Tudo vem das mãos dEle. E o ato de dizimarmos é um ato de gratidão, é o ato de dizermos obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor está pedindo só 10% do que eu ganho e o Senhor está me deixando com 90%. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor espera que nós façamos isso com muita alegria. E tudo que chega ao Senhor, tudo que chega à casa do justo, tem que ser consagrado, deve ser consagrado. Deve retornar às mãos e ao cuidado do Senhor, porque aquilo que não é consagrado ao Senhor não é dele. Então, nesse momento, nós queremos devolver ao Senhor a administração dos recursos financeiros da vida da igreja. Somos gratos a você que tem entendido isso, tem praticado isso, tem recebido as bênçãos de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Este mês de maio, nós temos a oferta missionária nacional. Esse recurso, a sede regional recebe, nós mandamos para lá, através da nossa tesouraria, e esse recurso vai especialmente para as regiões missionárias do norte e nordeste do nosso país. Temos várias igrejas naquela área que são sustentadas por esse recurso. Deus seja louvado por sua entrega. Vamos então estar entregando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os dízimos que entregamos ao Senhor. É teu por direito. Fazemos em gratidão, fazemos em amor, entregamos a oferta missionária nacional.
para que o Senhor continue expandindo a sua obra, fazendo com que a tua palavra chegue aos cantos mais extremos da nossa nação. Senhor, abençoa a vida daqueles que estão na missão, missionários, pastores, famílias missionárias, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, provendo em Cristo Jesus toda e qualquer necessidade. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, riqueza para a nossa existência é quando nós tomamos a palavra do Senhor, pegamos essa palavra com temor no coração. Temor não é medo bobo, temor é respeito. Reconhecimento de que alguém maior do que nós, alguém com muito mais poder, muito mais conhecimento, alguém com uma capacidade ilimitada, porque para Deus não existe limite. Deus pode fazer o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele não precisaria da minha vida, nem da tua vida para fazer a sua obra. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, e seria muito mais fácil, certamente. Mas Ele nos deu a alegria de nos envolvermos com isso, de nos comprometermos com a sua obra. Então é com essa alegria, essa disposição de servir, que nós queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, livro dos inícios, no capítulo de número 50, a partir do verso 15. Gênesis 50, 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois, vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou o coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente os visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Nós temos o hábito de falar sobre esse personagem bíblico, José, como se fosse José do Egito. Não, José não era do Egito. Ele estava a serviço do Senhor nas terras do faraó, na terra do Egito. Mas ele não era de lá. Ele era hebreu. Ele era do povo de Israel. Jacó, seu pai, passando por uma experiência com o Senhor, um encontro com o Senhor na Val de Jaboque, luta com o anjo de Deus e ali o Senhor tocando na articulação da coxa. E é por isso que até hoje os judeus não comem essa parte dos animais. Ele obtém a vitória, porque o anjo do Senhor diz a Jacó: porque lutaste com Deus e prevaleceste. Aí, naquele momento, o Senhor muda o nome de Jacó. Ele passa a ser chamado como Israel. Israel quer dizer príncipe com Deus, alguém nobre. Nós sabemos que Jacó, o significado do nome Jacó, não é príncipe de Israel, não é vencedor com Deus, mas sim enganador. Eu quero aqui meio que me identificar com o primeiro significado do nome de Jacó, o pai de José, o enganador. Porque antes de conhecermos Jesus, nós enganamos a muitas pessoas. E se nós não fazemos isso ainda hoje, nós não estamos demonstrando o nosso novo nascimento. Nós não estamos demonstrando
que o Senhor habita de fato no nosso coração. Nós não estamos vivendo pela verdade e não somos guiados pela verdade. Assim foi Jacó, o pai de José. Mas ele aprendeu nas suas lutas, Jacó aprendeu nas suas pelejas, que valia a pena sim servir ao Senhor, ser íntegro, íntegro de coração, de mente, íntegro nas ações. O Senhor vai fazer de Jacó um homem próspero, vai ter 12 filhos que serão as 12 tribos, o povo de Israel, e por isso se chama povo de Israel, é por causa da mudança do nome de Jacó em Israel. Vai fazer desses filhos as 12 tribos iniciais que vão iniciar uma geração vencedora. Uma geração que não pode ser detida, haja o que houver, ela vai estar presente. Em frente à luta que houver, ela vai estar presente. E Jesus confirmou isso quando disse, não passará essa geração. E quando ele diz isso, ele está se referindo à nação judaica, até que tudo aconteça. Então Jesus confirma que a unção liberada pelo Senhor sobre a vida de Jacó, sobre a vida do pai de José, e agora transmitida de pai para filho, ela se torna perpétua. Deus não começa algo na nossa vida para encerrar na próxima geração. A palavra nos afirma também com todas as letras que o dom de Deus é inefável. A palavra inefável quer dizer, não tem fim. O que Deus começa em nós, permanece para sempre. Ele é capaz de começar, Ele é capaz de executar, Ele é capaz de levá-lo à sua conclusão. Então, uma vez que nós confiamos no Senhor, deixa o Senhor guiar a sua vida. Deixa o Senhor dirigir os seus dias. Confie na promessa do Senhor, se firme nela. Se firme nela. E foi exatamente o que José, um dos 12 filhos de Jacó, foi o que esse jovem, quando estava em sua casa, um jovem que aprendeu o valor da obediência, o valor da submissão. Diante dos seus demais irmãos, ele, sem dúvida, foi o filho mais próximo do pai. Tanto que o pai coloca a unção da primogenitura sobre José. Dá a ele uma estola, uma vestimenta especial. E isso vai gerar um ciúme muito grande nos demais irmãos. Tanto que num tempo de trabalho fora de casa, e José, ordenado pelo seu pai, ele prontamente obedece, vai ver os seus irmãos, e quando os seus irmãos veem a chegada de José, que já havia revelado um sonho do Senhor à sua vida, dizendo que todos aqueles da sua casa, pai, mãe e os demais irmãos, se dobrariam um dia diante dele. Chamavam-no de sonhador. Talvez você, quando compartilha a sua fé em Jesus para as pessoas, talvez as pessoas pensem que você está tendo um delírio. Talvez pensem que você está sonhando, vivendo alguma coisa fora da realidade. Mas, irmãos, nós temos que reconhecer que o Deus que servimos é um Deus que vai muito além e muito além da nossa realidade. Jesus era um homem que não vivia na realidade, ele desafiava as pessoas a crerem nele e, através dessa fé gerada por ele, que é o autor e consumador da fé, irem além da sua realidade. Nós estamos vivendo realidades difíceis. José foi alguém que aprendeu com seu pai, desfrutou com um relacionamento com seu pai. Um homem que, antes de se dobrar diante do Senhor, de se humilhar como servo do Senhor, Jacó foi um homem muito duro, e Deus fez ele passar por experiências também difíceis. Ele teve que fugir de casa para não ser morto pelo irmão. Jacó passou por experiências terríveis, e aí quando foi para as terras do seu tio Labão, lá foi enganado pelo seu tio, enganou e foi enganado. Princípio do plantio e da colheita, plantou, teve colheita. Ele vai trabalhar 14 anos para o seu tio. E pela sua esposa, ele vai trabalhar mais 6 anos. Ele fica 20 anos com o seu tio. E morando nas terras do seu tio, o seu tio muda seu salário durante 10 vezes. Veja como Jacó teve duramente tratado o seu caráter. Como Deus teve que mexer na índole do seu ser. E conosco não é diferente, meus amados. Como o Senhor deseja, Ele não vai mudar o propósito, Ele não pergunta para nós se nós queremos ou não, Ele simplesmente nos chama. Mas uma vez que nós dizemos sim a Ele, Ele começa a trabalhar o nosso caráter, Ele começa a mexer no nosso interior. Ele preparou a vida de Jacó, Ele preparou a vida de Israel e Ele agora está preparando a vida de José. A vida de José se torna uma vida muito dura, uma vida muito difícil. Mas José é um jovem que conhece o Deus do seu pai. É um jovem que tem experiência com a glória do Senhor. A unção de Deus está sobre ele. Ele tem um sonho revelado por Deus. E ele vai, com certeza, seguir a realização desse sonho
pague o preço que tiver que pagar. Nós muitas vezes não temos dificuldade de aceitar as coisas boas que Deus manda sobre nós, mas nós não aceitamos muitas vezes de bom grado as coisas difíceis que Deus manda. Quando lemos a história de Jó, e ele entra num confronto com a sua mulher manda amaldiçoar o seu Deus e morrer, Jó responde a ela: você não sabe o que está falando. Ele na realidade chama ela de louca. Deus nos proveu todo o bem que nós precisávamos, por que não haveria de nos dar o mal? Ele ainda glorifica o nome do Senhor. Esse princípio de reconhecimento de que Deus usa tanto bem para trazer a paz, como tempo conflituoso. Jesus, no seu ministério público, ele vai preparar o coração dos seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos e diz: olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós precisamos para sermos vencedores na vida é conservarmos o ânimo. A palavra ânimo vem da palavra ânima, quer dizer vida, motivação. Nós precisamos nos entusiasmar com o Senhor. Entusiasmar no grego original quer dizer em teós, em Deus. O Senhor é a fonte da vida. E foi isso que aconteceu com Jacó, com pai e com filho. Duas gerações ali, muito próximas uma após a outra. Dois homens que foram impactados pela grandeza da presença do Senhor. Toda essa unção de Deus que se chegou depois a Jacó foi transmitido para o seu filho José. José não foi um filho qualquer. Nenhum filho que o Senhor põe nas nossas mãos é para ser um filho qualquer. Ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Por quê? Porque cada filho, cada filha que o Senhor dispõe na nossa mão ou nos entrega, nós temos que receber como a palavra diz que eles devem ser recebidos. Ou seja, como um presente, como uma dádiva. É assim que Israel cuida de José. Isso vai surtir um efeito tremendo na vida dele. Porque a partir do momento que o pai o manda para fazer uma visita a seus irmãos, a vida dele vai ser duramente impactada, emocionalmente impactada. O coração dele vai ser ferido. Ele vai ser rejeitado pelos seus irmãos. Os seus irmãos intentam matá-lo. E se não é o seu irmão mais velho intervir, certamente teria morrido naquele dia. Mas o Senhor tinha um sonho, tinha um plano para a vida dele. E o plano que Deus começou, ele é fiel para completar. Assim também foi com José. Daquele poço, ele é vendido aos midianitas como escravo. A história continua. De um irmão da casa, quase morre, vendido como escravo, vai parar na casa do comandante do exército faraó, Potifar. Ali Potifar percebe que há algo especial de Deus na vida de José, há uma unção especial de Deus na vida de José, porque tudo aquilo que José toca prospera, tudo aquilo que José faz vai para frente. Meu irmão, tudo aquilo que você tem tocado nos últimos dias, nos últimos tempos, ou durante a sua vida, tem prosperado, tem crescido, porque assim era com José. As pessoas que conviviam com ele logo percebiam que havia algo especial, uma unção de Deus especial. A palavra do Senhor diz que tudo que o justo toca, cresce. Tudo aquilo que o justo se envolve, se dedica, vai para frente, não vai para trás. E era exatamente isso que acontecia com José. Mas na casa de Potifar ele tem que enfrentar uma nova rejeição. Apesar de trabalhar com fidelidade para o seu senhor, a mulher de Potifar, Potífera, acaba tentando seduzir José. E ele não se entrega aos galanteios daquela mulher. E ela vai para cima dele com tudo que tem. E ele foge dela. Aquela mulher mente, inventa uma situação. Ele agora é condenado e levado à prisão. E vai para a cadeia. Ele não havia feito nada de errado. Muitas vezes eu e você nos encontramos em situações semelhantes a essa. Senhor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Sim, é verdade, talvez você não esteja fazendo nada de errado. Mas ainda assim Deus precisa aperfeiçoar o nosso caráter. As aflições já chegarão. A palavra diz que o justo também passa por aflição. Jesus disse que os seus discípulos passariam por ela. Ele não disse que eles seriam isentos da aflição. A aflição é um instrumento que Deus usa para amolecer a dureza do nosso coração. Assim foi com José. Mas ele sabia que havia um sonho do Senhor para ele. Havia uma palavra do Senhor liberada no mundo espiritual. Ele persegue a realização desse sonho. José, além de ser bom administrador, ele também sabia interpretar sonhos, um dom dado pelo Espírito Santo. E chega um momento que Faraó tem uma visão, a visão das vacas gordas e das vacas magras, e não conhece entre os encantadores, feiticeiros, chama todos os mágicos, todos os cientistas, conhecedores da cultura
egípcia, e a cultura egípcia era mais avançada da época. Mas ninguém consegue dar sentido ao sonho de Faraó. Um dos servos de Faraó havia passado pela cadeia onde estava José. Olha como Deus conduz as coisas. Falava o Senhor em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados por Deus. José foi chamado por Deus, assim como seu pai. E tudo que acontecesse com ele cooperaria com a sua vida, e assim foi. Esse servo de Faraó fala para Faraó, fala, olha, tem um homem na prisão. O nome dele é José. Ele interpreta sonhos. Por que o Senhor não manda chamá-lo? E assim Faraó faz. Quando José chega, Faraó conta-lhe o sonho e José dá o sentido do sonho. Ele pede um tempo para orar ao Senhor, ele assim o faz, e Deus dá o sentido, revela o sonho a Faraó. Faraó fica maravilhado de ver a sabedoria que havia sobre aquele jovem. E ele coloca-o como segundo na hierarquia do Egito. Queridos, para nós termos ideia da grandeza do que Deus está fazendo na vida de José, seria a mesma coisa que o presidente Trump me colocasse como o segundo na sua escala de comando. Foi o que aconteceu com José naquela época. Estados Unidos hoje é a nação mais poderosa do mundo, todos nós sabemos disso. Ali, com todo o conflito, com toda a problemática da vida daquele presidente, ele precisa de alguém que dê sentido ao seu sonho. Foi o que aconteceu com o Faraó. Aí ele é um cristão que tem o dom de revelação de sonhos e decifraria o sonho. Foi o que aconteceu com José naquele tempo. Ele é colocado numa situação agora de privilégio, de jovem quase morto, de irmão rejeitado, de filho que vai cair no esquecimento, porque o seu pai não consegue vê-lo mais. Ele agora, sem que a sua família soubesse, tivesse a menor noção do que está acontecendo, ele já é o segundo em comando na nação mais poderosa que existia na época. Ele estabelece a estratégia dos celeiros, guarda toda a provisão de alimento, toda a colheita durante 7 anos. A seca vem sobre a terra, seca semelhante à que estamos vendo hoje, crise hídrica, se perde colheitas. Estamos vivendo uma situação semelhante a essa, onde as colheitas começam a ser ameaçadas pela falta de chuva. Nós estamos vivendo exatamente isso, aconteceu isso naquela época. 7 anos de vacas magras, 7 anos sem água. Nós podemos fazer ideia do prejuízo disso. Só que todos estão sabendo que no Egito tem alimento. Por quê? Porque é um homem chamado José, ungido por Deus, escolhido por Deus para um trabalho especial. Eu e você vemos várias pessoas com crises existenciais, crises de vida. Numa época de confinamento, nós já vamos aí para 7, 8 semanas de confinamento, pessoas começam a ter problemas, relacionamentos começam a ser questionados, a divisão se estabelece, a fome chega, é um momento difícil, é um momento complicado. Nós precisamos encontrar não um, mas vários Josés que têm a unção e a sabedoria de Deus, para nos orientar naquilo que nós temos que fazer, nos dar uma palavra, nos dizer o que o Senhor quer de nós agora. A palavra diz que José, apesar de todas as feridas emocionais que ele traz consigo, a sua história é uma história de esquecimento, a sua história é uma história de rejeição. A Bíblia conta que na trajetória de José ele vai chorar por 7 vezes, durante 7 oportunidades. As 2 últimas acontecem agora. Uma delas quando ele recebe a notícia da morte do seu pai. José amava demais Israel. Ele chora no dia do sepultamento. Chora a dor da separação do seu pai. Muitos estão perdendo os seus pais no tempo de hoje. Infelizmente, por causa do Covid, muitos enterros estão sendo feitos sem a presença dos seus entes queridos. Seus filhos, cônjuges que estão chorando os seus sepultamentos à distância. É muito triste isso, é muito triste isso. Um outro momento, irmãos, em que José chora, é conhecedor, como ele é conhecedor dos estratagemas, das coisas que seus irmãos fazem, eles agora vêm e mentem para José. E ele sabe que estão mentindo para ele, porque o seu pai Israel não havia pedido isso, para que ele os perdoasse, mas por ser um homem que tinha relacionamento com Deus. E se eu e você temos um relacionamento com Deus, nós vamos ser exigidos nisso.
O perdão não é uma possibilidade, irmãos. Não, você não está entendendo. Eu talvez não esteja entendendo. Se eu quiser, daqui a algum... Não, o perdão é algo exigido diariamente nos nossos relacionamentos. Diariamente, e nesse momento, se nós queremos que chova sobre a terra, que a água abunde os leitos dos rios, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Senhor, que o Senhor nos perdoe pelo nosso pecado. Que o Senhor não leve em conta o pecado da nossa nação. Senhor, nos ajuda. É exatamente isso que os irmãos de José estão fazendo com ele, porque ele sabe, eles têm pleno conhecimento da autoridade e poder do seu irmão agora. Basta uma palavra dele e todos estariam mortos, mas ele não faz isso. Ele não retribui o mal pelo mal. Essa é a diferença de uma pessoa que tem uma experiência com Deus vivo. Ele não paga o mal com o mal, ele não vê com alegria a destruição dos seus adversários, sejam eles de casa ou fora de casa, não. Jesus nunca viu pessoas como seus inimigos, não. Pelo contrário, ele orou por ele e os abençoou. Essa unção de Deus tem que abrir nos nossos corações essa perspectiva, olhar para essas pessoas, olhar para aqueles que nos cercam, ainda que tenham nos ferido com palavras, com gestos, com ações, ou até mesmo com omissões, se esquecendo de nós precisamos fazer o que José fez sobre a sua família. Ele os perdoou, e não só fez isso, queridos, não só os perdoou, ele disse para que eles não tivessem medo. Eu e você somos capazes de imaginar o pânico que se abateu sobre a vida daqueles homens, diante da pessoa que eles têm que enfrentar agora. E o mais incrível, o seu irmão, o irmão que eles venderam no passado, quando tinha menos idade. Olha que coisa tremenda, olha como a vida dá a volta. Pessoas que nós desprezamos hoje, amanhã nós podemos estar precisando delas. Pessoas que nós desprezamos hoje, amanhã podem ser nossos chefes dos nossos postos de emprego. Pessoas que nós desprezamos hoje podem ser os líderes da nação, que é o caso de José. Toda história tem um começo, um meio e um fim. E essas histórias passam por uma transformação muito grande. Nossas histórias estão sendo transformadas pelo Senhor. E elas continuarão sendo transformadas, se nós entendermos que nós só estamos aqui para servir. E foi esse espírito que Jesus disse que a sua igreja tem que ter. Espírito de serviço. Não importa a situação que estamos vivendo, não importa se nós estamos sendo atacados, se isso está acontecendo, devemos glorificar o Senhor e continuar fazendo o nosso trabalho. Bendizendo ao Senhor, louvando o seu nome, engrandecendo o seu nome e sendo fiéis com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. 1 Coríntios 5:1 diz que o que se espera dos servos é que estejam e sejam encontrados fiéis. José foi fiel. Ele agora pode ser fiel à sua família. Ele tem uma visão ampla do mundo espiritual. Ele sabe como Deus trabalha. Ele tem a sua própria experiência com Deus. Ele sabe o que o Senhor fez na sua vida. Ele tem a completa dimensão do que o Senhor está fazendo. Quando os seus irmãos mentem para ele, ele diz aos seus irmãos para que não tenham medo. E diz mais: eu vou dar comida para vocês. Vou cuidar de vocês e das suas famílias. Todo mal com L, quer dizer, mal com L vem de Satanás, o maligno. Todo plano diabólico que Satanás estabeleceu sobre a vida de José foi destruído. Por quê? Porque José simplesmente e unicamente obedeceu o princípio de dar àquele que te pede. Ainda que tenha sido de uma forma equivocada, eles estavam pedindo algo a José. Eles estavam pedindo algo ao governador do Egito. Nos perdoe. Irmão José, por favor, você pode nos perdoar? E ele está respondendo: sim, eu posso. Chorou, em lágrimas, novamente. E bendito seja o Senhor quando numa situação de extrema dor emocional, dor psíquica, dor corporal, nós podemos recostar a nossa cabeça no travesseiro ou recostar a nossa cabeça no ombro de uma pessoa querida. O Covid não nos permite isso hoje, mas há pouco tempo podíamos fazer isso. E chorarmos a nossa miséria, chorarmos a nossa pequenez, reconhecermos a nossa dor interior. Certa vez eu ouvi de uma pessoa querida, também participando de um velório, que quando nós choramos, as nossas lágrimas possuem minerais. E quando essas lágrimas caem sobre o nosso peito, todos nós sabemos que aqui está o nosso coração. Essas lágrimas têm o poder de cura. Quando nós choramos, e Jesus chorou,
até mesmo o Senhor Jesus, sob pressão emocional, sob pressão psíquica e espiritual, relatado por evangelista João no capítulo 11, quando ele fala a Marta e Maria, duas pessoas amigas, queridas, ele demorou-se para chegar à casa do seu querido amigo Lázaro, porque ele sabia que a doença não era para a morte, ainda que ele tivesse morrido, mas ele poderia ressuscitá-lo. E esse era o objetivo. Quando ele chega para elas e diz, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Elas têm dificuldade de acreditar nisso. Jesus não chora porque seu amigo havia morrido, porque ele iria fazer com que ele voltasse dos mortos, ele seria ressuscitado. Mas Jesus chora porque elas não conseguem acreditar nele. Irmãos, se nós não conseguimos acreditar em Jesus, o pecado permanece sobre a nossa vida. Só existe um pecado que não tem perdão. O próprio Jesus ministrou isso às pessoas que o ouviam. O pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juiz de Deus. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos convença, nós permanecemos em pecado. E o salário do pecado é a morte. E o Senhor não deseja que nós morramos. Ele não desejava que os filhos de Jacó, que trataram de uma forma tão vil e cruel o seu irmão, morressem, mas que tivessem uma nova oportunidade. E José entendeu completamente e totalmente o plano do Senhor, seu Deus, para os seus irmãos e sua família. Ele os perdoa. Como recompensa do Senhor, porque Deus nunca fica em débito conosco. Por mais que eu e você façamos ao Senhor atitudes boas, glorifiquemos ao Senhor com atitude boa. Queridos, Deus não deve nada a ninguém, Ele é justo. Se Ele devesse, não seria justo, mas Ele o é. Se eu e você fizermos alguma coisa bondosa para alguém, eu gostaria que você soubesse disso. Como nós vencemos bloqueios, traumas emocionais. Só existe um meio. Nós precisamos praticar a benignidade. O que é benignidade? A benignidade é a prática de atos bondosos. Se nós queremos ser curados de nossas feridas emocionais, nossos bloqueios psíquicos, que tanto impedem o nosso crescimento, nós temos que aprender a pagar o mal com o bem. Benignidade é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito em Gálatas 5:20, irmãos, o fruto não se vê, mas está dentro de nós. Uma pessoa benigna é benigna por dentro, porque o Senhor está mudando o seu caráter, está mudando a essência do que Ele é. José está sendo benigno para com seus irmãos. E aquele que é benigno recebe as demais partes do fruto do Espírito. Caso você tenha esquecido, eu gostaria de dizer qual é o fruto que o Espírito Santo quer colocar dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Nós podemos não ter muitas coisas na vida, queridos, mas se nós não tivermos o fruto do Espírito, eu posso lhe garantir, a nossa vida aqui ficará bem difícil. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, como nós falamos, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E a palavra diz mais, contra essas coisas não há lei, ou seja, quem tem o fruto do Espírito já transpôs a lei já foi cumprida, já foi obedecida. E essa é a situação de José. Nós podemos saber disso, pastor. José deveria ter sido morto quando ainda era jovem, mas o texto nos relata na sequência que ele vai colocar sobre seu colo, sobre suas pernas, a terceira geração dos seus filhos. Isso é bondade do Senhor sobre a vida de um homem. Ele vai ver, ele vai pegar no seu colo filhos, netos e bisnetos. Ele chegará aos seus bisnetos, porque foi uma pessoa que viveu de uma forma benigna. Como nós podemos praticar a benignidade hoje? Sermos benignos, que ações bondosas podemos fazer? Perdoem inicialmente aquele que vos ofende. Perdoe aquele que te amaldiçoa com palavras, perdoe aquele que está sendo maldoso com você, foi maldoso com você, perdoe, não leve em conta, não valorize isso. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te capacitar. E se nós praticarmos esse ato de bondade para com aquele que agiu de forma maldosa conosco, nós vamos ter no nosso coração, no nosso interior, o fruto do Espírito Santo.
Seja benigno. Sempre pague o mal com o bem. Não leve em conta o que a pessoa te fez ou faz. Não leve em conta. Jesus não levou em conta aquilo que as pessoas estavam fazendo, desde o momento em que ele foi preso, desde o momento que ele foi julgado de uma forma leviana e mentirosa, desde o momento que foi abandonado pelos seus amigos mais chegados. Não levou em conta, ele não colocou peso sobre isso, ele cuidou do seu coração. E eu quero te fazer um apelo, eu te faço um apelo em nome de Jesus. Se você não tem aprendido a cuidar do seu coração, a partir de hoje faça isso. Faça isso. Não aceite mais a ideia do seu coração ser uma lata de lixo. Eu sei, você que me ouve nessa noite sabe disso. Você não pega uma lata de lixo e põe dentro de casa. Nenhum de nós guarda uma lata de lixo dentro de casa. Ao momento que nós pegamos aquele resto de material da família, nós simplesmente colocamos isso fora. Nós colocamos lá fora para que o lixeiro dê o devido fim nesse material que não serve para muita coisa, a não ser para nos contaminar. É isso que a maldade das pessoas faz em nossa vida, nos contamina, tira de nós a alegria de viver, tira de nós a alegria de ser, tira de nós a alegria de fazer. José não permitiu que isso acontecesse com ele. Por isso Deus pôde usá-lo para salvar o mundo conhecido de então. E Deus quer me usar e usar você que me ouve nessa noite. Deus quer te usar para salvar a vida de pessoas que estão perecendo, pessoas que estão desanimadas, pessoas que não sabem como lidar com as suas emoções, não sabem que podem entregar o seu pensamento. Cativa Jesus Cristo. Se Ele permitir que o Senhor o treine, se Ele permitir que você caminhe com Ele, você que sabe, o Senhor vai nos levar a conhecer aquela vida que Ele veio trazer. Essa é a herança do Senhor. Disse o Senhor Jesus: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Nós só vamos ter vida abundante se nós praticarmos o princípio da benignidade. Eu gostaria nessa noite de orar por você. Eu gostaria de interceder por sua vida, de pedir a Deus que continue falando no seu coração. Nós não temos aqui a pretensão de encerrar um assunto tão extenso, tão vasto, como esse fruto, essa parte do fruto do Espírito tão maravilhosa, que é a prática da benignidade. Numa única palavra, numa única pregação. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, que essa palavra permaneça no seu coração, permaneça na sua vida e produza muito fruto. Como o Senhor Jesus disse que faria. Quando o nosso coração é limpo, Ele está limpando agora através dessa ministração. A boa semente que vai cair no nosso solo vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Foi Jesus que disse isso. Essa é a verdade. Permita que o Senhor limpe o coração da sua existência. Limpe o coração, ore pelas pessoas que estão magoadas. Se você feriu alguém, vá a essa pessoa, peça perdão. Não se oculte não se esconda diante da responsabilidade de fazer. O verdadeiro cristão é aquele que se apresenta ao trabalho. Não é aquele que fica apontando os defeitos simplesmente, mas aquele que toma uma ação em direção à obediência à palavra do Senhor. Está no coração de Deus que nós nos submetamos a Ele, que nos humilhemos na presença dEle, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Aquele que é humilhado no mundo espiritual será pelo Senhor, é pelo Senhor exaltado, vai crescer, porque o Senhor vai derramar bênçãos e bênçãos sem medida. Eu gostaria de orar por você. Por favor, feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor de toda bondade, Deus de misericórdia, Deus que tem compaixão daquele que está com a vida quebrada, o Senhor não apaga a cana que fumega, mas o Senhor sopra, o Senhor reacende, o Senhor reanima, o Senhor traz alegria perdida, alegria roubada, o Senhor restaura a saúde que se foi, o Senhor coloca provisão onde não tem, a fé traz à existência aquilo que não se vê. Pai, nessa noite nós oramos por aqueles que nos assistem, nos ouvem, como exemplo na vida desse homem de Deus, que passou por tantas lutas, mas terminou uma vida de uma forma vitoriosa e gloriosa. Assim como José, que foi tirado da sua terra, da sua família, e serviu um povo que não era dele. E o Senhor o colocou como líder da nação egípcia, da nação mais poderosa
que se conhecia então. Sabemos, Senhor, que a promessa do Senhor sobre o teu povo, que o Senhor nos chamou para ser cabeça, para sermos líderes, não para sermos cauda, não para sermos mandados. Porque aquele que caminha com o Senhor tem a tua sabedoria e conhecimento, o teu entendimento, tem a unção do teu Espírito Santo. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós nos quebramos diante do Senhor. Reconhecemos nossas faltas, nossos deslizes. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra. É para a tua honra e glória que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amados irmãos, é sabedor de todos nós sabemos que o nosso Estado está passando por um decreto governamental. O governador Ratinho decretou que nós estamos vivendo agora uma crise hídrica. Que é isso? Está faltando água. E nós sabemos que sem água a vida perece. Eu e você sabemos quão importante é a água para a nossa existência. Se não tivermos água em nossa torneira, irmãos, podemos ter emprego, recurso financeiro. Mas se nós não tivermos água na torneira, a nossa vida vai ficar bem complicada. E daqui a pouco está previsto aí um esquema de racionamento, especialmente para a nossa área. Está chovendo em alguns lugares, mas aqui não tem chegado a chuva necessária. A palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Se o Senhor cerra os céus, é porque há pecado que está fazendo com que Deus haja assim. Deus é justo. Ele fala que o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter do seu mau caminho, ele diz, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nossa terra é a nossa vida. E além da nossa vida é o nosso solo. Eu gostaria de convidá-lo nessa noite a junto nos humilharmos na presença do Senhor e clamarmos a presença do Senhor, para que o Senhor abra o céu sobre nós e mande novamente chuva sobre a terra. Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos, Senhor, os nossos deslizes, nossas desobediências estão diante de nós. O nosso pecado está diante de nós. E nós não temos a quem recorrer a não ser o Senhor, nós não conhecemos outro que seja misericordioso, compassivo como o Senhor, que seja longânimo, benigno, assaz benigno, muito rápido em retribuir aos homens conforme suas ações. Nós humildemente pedimos ao Senhor que nos perdoe. Senhor, em nome de Jesus, retira, Senhor, esse céu de bronze, esse céu fechado. Abra o céu sobre a nossa região, que o Senhor mande chuva sobre a terra. Nós precisamos que o Senhor nos dê essa graça. Retribua, Senhor, em misericórdia todo o mal que os homens têm feito sobre a terra. É assim que o Senhor faz. O Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos que se arrependam. Arrependimento não é um pedido de desculpa, mas é uma profunda dor no coração, reconhecimento interior que nós ofendemos a Ti, o Senhor de todas as coisas. Assim o fizemos e assim reconhecemos. Que o Senhor nos perdoe. Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Envia água sobre a terra. É para a Tua glória e honra que nós oramos. Em Teu nome, Jesus. Obrigado. Recebamos a bênção. Que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão preciosa do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.